Bom, se você tá aí um pouco triste, ou se você tá achando que você tá com pouca fé, se você não sabe de onde tirar aí novas energias, né, voltar a acreditar em Deus e fazer tudo com aquele fervor, ouça o podcast de hoje, que é uma nova chance para você, é uma oportunidade que você tem, porque hoje é um dia de quê? Hoje é um dia de testemunhos, hoje é um dia de contar experiências. A gente vai compartilhar com você experiências que a gente já teve que fizeram a diferença na nossa vida para mais. E às vezes pode servir para vocês. Certo, galera? Sim! Sim! Está aqui conosco então o Thiago Mafra, Opa! my brother. Mafra 2. Mafra 2, Isabela Paixão Sigo doente. e o Márcio. E aí, galera? É o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos fazer o quê com as coisas que acontecem conosco? Testemunho? Testemunhar. Uhul. Temunho? Testemunho, né? Verbo, né? A gente tem testemunho. Independente do que aconteça com você, quando você conta alguma coisa para uma pessoa, é uma experiência positiva para você e para a pessoa. Amém, irmãos? Amém. Amém. E aí estamos aqui para isso hoje. E eu queria começar falando com um pedaço de um versículo que mexeu comigo. Mexeu e assim, mexeu para mais. Me ajudou pra caramba. Que ele é muito prático. É aquela parte lá no livro de Tiago que fala que a boca fala o que o coração É Thiago? está cheio. Eu esqueci. Eu acho que não é Thiago, Mateus, hein? hein, Mateus? É. Mateus. Que a boca fala o que o coração está cheio. E por que eu gosto desse versículo? Porque ele é bem prático. Ele é bem fácil de entender, ele é matemático. A sua boca fala, o seu coração está cheio. A gente fala aqui muito de comida. Por quê? Porque nosso coração já virou estômago. Foi ruim, né? Foi bem ruim. Coração não. Foi ruim. Mas por quê? A gente gosta de comer. Agora, se você tá falando coisas boas, quer dizer que o seu coração tá cheio de coisas boas. Se você quer compartilhar muito alguma coisa de Deus, alguma coisa da igreja, é porque você tá cheio disso. E assim segue com as coisas da vida, certo? Então, beleza. Agora eu queria convidar vocês a compartilhar algum versículo. Vamos começar aqui pelo meu irmãozinho do coração, Tiago. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Eu queria falar de um versículo que é bem clichê até, só que você parar pra perceber, às vezes o mais clichê, o mais simples, é aquilo que mais te ajuda, né? Isso é verdade. E o versículo é Salmos 37, versículo 4. Todo mundo já deve saber, ou já deve ter ouvido. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. E aí, todo mundo, ao longo do tempo, com certeza já ouviu muitas vezes, muitas pregações em cima disso. Isso aí é um negócio muito clichê, mas às vezes a gente não coloca em prática e eu, sinceramente, eu tive muita dificuldade nisso. Em ouvir e colocar em prática? É esse versículo. Aham. E aí, fazendo uma analogia rápida... Repete o versículo, por favor. Salmos 37, versículo 6. E o que fala nele? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Legal. Profundo. Profundo. Uma analogia muito legal é que todo mundo sabe que é um drone, né? Aquele bagulhinho que voa e tal, isso. e tem luzinha. E assim, velho, você controlar aquilo lá, você pegar o controle daquilo, dá muito medo, cara. Dá um frio na barriga, porque o negócio voa, o negócio pode cortar alguém. Você perder aquilo, é caro. Você pode perder milhões de reais em um botão errado. Sim. Pode bater um vento e levar. Então, quando você pega o controle daquilo pra controlar, dá um friozinho na barriga, você fala, meu Deus. E uma coisa que eu senti que é uma sensação muito gostosa é quando você tá com o controle e você devolve. Você solta o controle. Toma, você que sabe Quando mexer você tá nisso controle aqui, do toma. drone, você devolve. É um alívio muito grande, Nossa, velho. pior que é, Você cara. fala, Eu mano, pensei nisso. aquele medo de estar segurando, pode ventar, pode bater em alguém, pode machucar alguém, pode cair, pode quebrar. Aí você tira o controle da tua mão, você... Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fala glória a Deus igual o cabo do Ciolo. Glória a Deus. Obrigado. Cara, pior que eu nunca tinha pensado nisso. E pior que é verdade. E... Às vezes você quer ficar com controle, mas você nem sabe o que você tá controlando, né? Sim. E aí, quando eu li esse versículo, acho que faz poucas semanas, eu falei, cara, vou entregar o controle da minha vida para Deus. E de uma forma muito mais... com mais convicção do que eu já fiz algum dia. E eu posso falar que é um alívio muito grande.
Muito Legal. grande, muito grande. Ai, Quando você Nossa, fala... gente, ele é Cara. meu cunhado, cara. Ele vai vir todo dia, tá? A gente vai comprar um microfone pra você se precisar, não tem problema. Mas foi muito bom quando eu falei, eu vou correr atrás, eu vou fazer minha parte, só que eu vou ficar em paz. Meu coração vai ficar tranquilo. Se der certo, Fica se der leve. errado, eu tô em paz, eu tô tranquilo, porque Deus sabe o que ele faz. Se o controle tá na mão de quem sabe tudo, de quem tem tudo, tem todo o domínio, se o controle tá na mão dele, então fiquei em paz, fiquei tranquilo e... E se você ainda não conseguiu acreditar e entender o que o Thiago quis dizer agora, faz o seguinte. Pega um drone caro, um amigo seu, pega o controle e ergue o drone. Aí a hora que você vê que você vai bater o drone Você e não entregar, vai dar conta não vai sozinho. dar conta. A primeira Aí você- vez que você dirige um carro também, que você senta ali, volante, você olha os carros passando assim, você fala, meu Deus, Já não quer era. dirigir? Não quero não, É. quero não. Passa o controle, passa o volante. E só pegando um gancho nisso que o Thiago falou, tipo assim, a gente tem que entender que a gente é o drone, certo? É, o controle da nossa vida Certo. está nas mãos de Deus. E drone não tem vontade própria, entendeu? Verdade. Porque às vezes a gente tem que saber entender que se Deus manda você ir pra frente, você tem que ir pra frente, cara. Porque às vezes, igual o Thiago mesmo falou, às vezes o sim é resposta, mas com certeza o não também é resposta de Deus. Exatamente. Às vezes você quer ir pra um lado da tua vida que você fala, é pra cá que eu vou, é pra cá que eu vou. E Deus tá falando pra você, cara, vai pra cá, vai pra cá. Se você for lá, você vai cair no pasto, né? Igual É. drone, você vai cair. você Exatamente, você vai bater. cai. E a gente tem que se submeter a isso, à vontade de Deus. Deus fala assim, vai pra frente, eu vou pra frente. E isso é deleitar, eu vou descansar, entendeu? Descansar em Deus. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E tipo assim, aproveita. Cara, a gente vai falar de drone, tá? Eu vou trocar o título. Gente, Mas- então tá bom, minha participação encerra aqui. Calma. Mas tipo assim, ó. Se você sobe o drone muito alto, vai bater um vento muito forte lá em cima. E às vezes não é pra você subir muito alto agora, porque você não tá preparado. Então assim, que a sua vida seja como um drone com o controle nas mãos de Deus. Muito bom. Isabela, Quer deixar o Márcio primeiro? vai lá, O Márcio Márcio. já tava O falando. versículo da sua... Um versículo, Da cara, sua vida, eu ou tomei esse quase. versículo pra mim já tem... já deve ter uns 4 anos. Que é lá em Romanos 4,17, que fala assim, olha, eu sempre falo esse versículo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência das coisas que não existem como se já existissem. Cara, eu passei um momento na minha vida, eu tinha um emprego da hora, sabe? Ganhava bem de vendedor, tudo mais. Não vou fazer merchan da empresa, porque... e, cara, do nada eu saí, velho. Tipo assim, teve um corte e do nada eu saí. E tipo assim, cara, eu tinha acabado de casar e tinha pegado meu FGTS já, entendeu? Então praticamente eu saí com a mão no bolso, entendeu? Sem nada. E cara, foi um momento da minha vida que eu tinha acabado de casar e tava difícil as coisas, sabe? Tipo, você tem que pagar conta. Eu tinha acostumado. O boleto vem. O boleto vem, cara. E outra, quando você mora na casa dos seus pais, você tem aquela mente assim, cara, eu tenho luz aqui, mas meu pai proverá, entendeu? Agora, quando você tá na sua casa, tem luz aqui, tem as coisas, mas... Eu tenho luz aqui, cara. mas o DME cortará. O DME cortará. Então, cara, eu tava desesperado, porque eu acho que foi um momento que Deus quis tratar comigo, sabe? Deus quis tratar nessa área comigo na parte de confiar. Eu era um cara que... Eu sempre fui muito tranquilo, sossegado, mas eu sempre tive uma dificuldade em confiar em Deus. Entendeu? Eu acho que é uma coisa até um pouco natural, às vezes, o confiar no desconhecido. É muito difícil. É difícil. E um dia eu estava deitado lá e estava escutando uma pregação, eu não me recordo de quem, e o cara leu esse versículo. Puf. E aí eu tomei isso para mim, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou esperar em Deus. Porque se ele é um Deus que chama a existência das coisas que não existem, sabe? Deus vivifica os mortos. Vive do zero. Então a gente tem que acreditar nisso, cara. Eu falei assim, eu vou crer. E teve um dia, cara, cara, esse dia Deus falou muito comigo. Eu tava em casa e faltava 2 dias para vencer meu aluguel, cara. Nossa. Esse dia Não, pior que é. foi tenso, cara. Você não tem nada. E eu vou até expor a Laís aqui, se ela escutar, ela vai ficar brava. Mas eu tava deitado na cama. Musa! Ela é mesmo. Aí eu... Aí eu tava deitado, cara. E ela andava pra lá e pra cá, assim, com a mão no cabelo. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu, assim, eu tava convicto, sabe? Eu Que ia tinha dar fé. certo? Porque, assim, ó, eu creio que Deus sempre vai fazer a parte dele. A Bíblia fala que ele é fiel mesmo que eu não seja. E eu tava ciente que a minha parte eu tava fazendo, entendeu? Tipo assim, eu tava buscando, eu tava orando, eu tava procurando fazer o máximo que eu podia. Aí, cara, eu cheguei na igreja, cara, por tudo que eu tenho de mais sagrado, chegou uma moça em mim e falou pra mim assim, ó,
eu preciso falar com você depois do culto. Eu falei, beleza. Fechou, irmãozona. Cara, e eu tava chateado, velho. Nesse dia eu tava chateado, sabe? Não com Deus, sabe? Tava preocupado com o desconhecido. Tava descansando em Deus, mas você fica chateado. Porque você fala, Deus, as coisas mudam de uma vez na vida da gente. Principalmente quando a gente entrega o controle da nossa vida na mão de Deus. Para Deus poder trabalhar, às vezes tem certas coisas que ele vai fazer que vai doer. Entendeu? Às vezes é necessário que isso aconteça com a gente. E acabou o culto, cara, eu chateado, mas eu não falava para ninguém. Aí a moça me chamou e falou pra mim assim, olha, cara, você vai achar esquisito isso que eu tô te falando. Chamou eu e minha esposa. Falou assim, ó, você vai achar esquisito isso que eu tô te falando, mas eu tive um sonho com você essa noite. Cara, aquilo eu falei, velho. Porque eu acredito que Deus revela, Deus fala, e ela pegou e falou assim, olha, eu tive um sonho com você essa noite e eu sonhei que você tava orando muito pra Deus que faltava R$350 pra você pagar o teu aluguel, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sem juros. Sem juros. Ela falou pra mim. Aí eu falei pra ela assim, não, assim que eu tiver empregado eu te pago. Ela falou, não. Eu tô te abençoando, cara. Vai na fé. Véi, aquele dia eu vi muito o cuidado de Deus na minha vida, sabe? Cara, que legal. Porque, cara, pra mim, aquilo foi algo muito sobrenatural, entendeu? Porque eu sou um tipo de cara que se eu passar uma dificuldade, eu não fico falando pras pessoas, sabe? Eu fiquei quieto, cara. Eu fiquei quieto. E só eu, Deus e minha esposa que sabia do que estava acontecendo. E Deus usou a vida dela, cara. E o que eu achei mais interessante no que ela falou, que ela chegou e me deu o cheque e falou pra mim assim, olha, vai lá, é Deus que mandou te dar isso aqui. E só uma coisa que eu te peço, cara, não fala pra ninguém que fui eu que te dei. Nossa, entendeu? é outra? Não, eu não falo meu nome. Eu não quero que ninguém saiba. Isso aqui fica entre eu, você e Deus. E aquele dia eu falei, cara, realmente, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, realmente ele é um Deus que chama a existência das coisas que não existem. Sim. Ele é um Deus que vivifica os mortos. E nesse dia, cara, eu vi muito o cuidado de Deus na minha vida. E desde então eu comecei a confiar mais, entendeu? Muito mais. Hoje em dia a Laís fala pra mim, cara, o céu tá caindo, eu falo pra ela assim, amor, Deus proverá. Se o céu cai, Deus vem junto, tá no céu. Deus proverá. Tudo bem. Nossa. Profundo. Ai. Mas é legal uma coisa, porque, tipo, a mulher, ela não queria nem saber. Não queria contar isso pra ninguém. Não, ela não quis tomar Tem a alguns glória sinais pra pra ver que veio de Deus, realmente. E aquela pessoa também estava ligada muito em Deus pra poder fazer isso. Isso que É ela uma fez reação em bíblico, cadeia. né? É bíblico, porque a Bíblia fala, que, assim, a grosso modo falando, que a mão direita faz, a esquerda não precisa Não tem que ficar sabendo. E uma coisa legal também, porque eu tô me acostumando com esse negócio de Deus criar da vida ao que não existe. Mas eu comecei a me ligar nisso, porque às vezes a pessoa fala uma frase pra você e você fica, tipo, ela entra na sua cabeça e fica lá, sabe? Você nem dá importância. Eu comecei a dar mais importância pra isso, porque eu não lembro quem estava pregando, que falou assim, o homem mistura as coisas. Deus cria. Foi o pastor Júlio. Foi o pastor Júlio que falou? Verdade. E aí eu pensei na hora, eu não sei porque que eu pensei nisso, mas eu pensei nos... Lá vem. Tem neve. Eu pensei nos elementos químicos. Porque, tipo assim, ó, pensa comigo. Se você, nossa, gente, pior que eu não sei se todo mundo vai entender, mas ó, se você pega um cabo USB e liga no computador, o computador reconhece que aquilo é um cabo USB, certo? Agora pensa você enquanto humano quando você ingere um alimento. O teu corpo reconhece que aquilo é um alimento e começa a fazer o processo de digestão tal, a recolher os nutrientes. Ele reconhece os nutrientes. Tipo, é uma coisa muito complexa, mas ali o que acontece? Começa do zero, porque você não tá ligado na tomada para ter energia para fazer isso. E o teu corpo come, ele ingere e faz ele virar energia, sabe? Tipo, é um negócio muito engraçado. Então, eu comecei a ver as coisas de Deus, da vida, o que não existe, nesses negócios um pouco viajados. Mas é muito legal. E só para acrescentar isso aí que você falou, cara, eu acabei de chegar lá, fui fazer um serviço lá em Boteiros, e quando eu tava indo, cara, eu tava olhando e falei assim, cara, não tem como. Não, é impossível você olhar para a criação, você olhar para a natureza, cara, e não ver Deus, Não cara. ver Deus, não exatamente. Tem como. Não tem. Cara, eu desci devagarzinho, assim, eu fui admirando. Cara, eu falei, cara, não tem como. Você vê o céu azul, o sol na temperatura ideal, e você olha, cara, o pasto ali, e você fala, cara, como que alguém fala que eu vim do macaco, cara? Cara, entendeu? tudo isso falou que eu vim do macaco. Não menosprezando macaco, mas, cara, não faz sentido. Não faz. E aí, vamos aproveitar uma coisa. Pastor Júlio, a gente vai te mandar esse podcast, você vai ouvir, e aí a gente vai te convidar, tá bom? Valeu, falou. Vamos continuar aqui. Isabela, sua vez. Eu acho que todo mundo já sabe o versículo que eu gosto, que eu vi falando. Conte para nós. Vocês não sabem? Eita. Poxa, gente, eu repito Fala toda comigo. vez que eu ministro. O começo. Toda vez. Pedro. A Primeira Natália palavra. sabe, ó. Pedro? Não. Não.
Ah, A sim. Natália sabe, a Natália tá o bem aqui. que eu quero não faço. Não! Natália Não. falou que, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí, na sequência, eu não sei de cor, mas Deus fala, então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o Todo o seu vosso coração, coração. né? Jeremias 29, 11 e seguintes. Esse é o versículo que é meu, que veio do meu pai para mim. E eu acho que entra muito nisso tudo que vocês tudo estão falando, porque a Bíblia, o legal da Bíblia é que ela não se contradiz, ela se complementa, né? Isso é muito fera. E é engraçado porque foram livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e de culturas diferentes, e mesmo assim ela se complementa. E é o que vocês estavam falando do drone e de confiar em Deus, porque às vezes a gente sabe o que a gente quer para nossa própria vida, aí Deus vem e fala, querida, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, entendeu? Então você fica de boinha aí, aguenta aí, porque os pensamentos que eu tenho são de paz e não de mal. E sempre isso, e versículo, ele se encaixa em qualquer situação da sua vida. Você Não, pior consegue que é. falar com ele, você consegue ver Deus falando com você. E daí, de tanto, eu gravei, assim. Eu fiquei com ele para mim. E é legal porque sobre esse versículo. Porque o que acontece? Até quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, não sei, talvez uns resquícios até 20 e poucos. Eu trazia alguns pensamentos, tipo, eu não vou fazer isso porque não dá pra mim. Ou, tipo, por exemplo, pregar. Não, nunca vou pregar. Ou tocar um instrumento. Nunca vou tocar um instrumento. Tipo, você traz da sua infância, às vezes, alguma coisa que te limita, sabe? E aí você pega um versículo desse, que é Deus que sabe o pensamento que tem a nosso respeito, e quebra tudo. Isso ajuda a gente, essa certeza que a gente tem no coração da gente, ajuda a gente a lidar com as dificuldades da vida, ajuda a gente a lidar com os julgamentos do mundo, porque se eu sei que é Deus quem está pensando sobre mim, não me importa o que o diabo está pensando de mim, não me importa o que o mundo... Na verdade, sim, nesse contexto, tá, amigos? Não vamos aí achar que a gente vai sair e não fazer qualquer coisa, porque não importa o que o mundo pensa de mim, porque você a primeira coisa que você tem que fazer Então, calma aí. justo. Por favor, vamos colocar dentro desse contexto. Então, se eu sei, é questão muito de identidade também. Se eu sei quem é que tem que pensar alguma coisa a meu respeito, aí muda, sabe? Muda um pouco. Esse eu acho que é a minha tábua de salvação, assim, que eu me agarro. E pegando um gancho disso que a Isabela falou, e lembrando da pregação do pastor Júlio no acampamento, que o dia mal vem, entendeu? O dia mal vem? O dia mal vem, cara. Infelizmente ou felizmente para o nosso crescimento, o dia mal vem. E você tendo essa convicção e falar assim, olha, Deus sabe o que ele pensa de mim. Entendeu? Ou seja, sei lá, às vezes você foi caluniado, ou aconteceu alguma coisa, ou até mesmo você errou, cara, que é normal. A gente tá aí pra isso, né? A Bíblia fala assim, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus, tá escrito lá em Romanos. Então todo mundo pecou, cara, todo mundo peca. E às vezes você errou, e ele falou um negócio lá muito legal, que tipo assim, você errou, cara, ele até deu um exemplo de um rapaz lá que fez um negócio e afastou de Deus, cara. Eu tenho isso comigo, cara, às vezes você pecou, você errou, cara, chega perto de Deus. Entendeu? Que a Bíblia fala que ele é fiel e justo para te perdoar dos seus pecados, desde que você se arrependa de todo o coração. Entendeu? E tem um outro versículo também, que a Isabela falou de paz, cara, que é lá em João 16:33, que fala assim, olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Entendeu? Jesus venceu o mundo para nós. Então a gente tem que ter um bom ânimo. Fala assim, olha, o dia mal veio, mas eu tenho que ter bom ânimo em Cristo, eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que só estar isso, você não precisa preocupar Ai, mais cara, nada. a Bíblia Espera, é linda. descansa. A Bíblia é Se você tá fera. perdendo tempo e não tá conhecendo a Bíblia, Você tá perdendo tempo. A larga gente tem um mão. podcast sobre procrastinação, então trate de ouvi-lo, por favor. Porque é Só muito linkando legal. o que a Isa tinha falado. Diga, sábio Thiago Mafra. A Bíblia foi sábio. escrita em várias épocas e tal. Dos magos. Eu tenho uma pasta no meu celular, na galeria, que fica coisas que eu nunca vou apagar. Eu passo celular para celular e tem umas informações muito legais. Ó. A Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, em 3 continentes, África, Ásia e Europa, por mais de 40 autores, em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego, e contudo possui um só tema principal, a glória de Deus na salvação dos eleitos. E aí no finalzinho está escrito coincidência ou providência. E uma vez eu vi um estudo... Nossa, cara, esse Thiago. Uma vez eu vi um estudo, cara, que fala que Jesus, cara,
Jesus é de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. Sim, velho. tudo Isso é legal. aponta, né? Tudo, aponta. cara. E isso que a gente tá falando aqui, pôr na Bíblia no centro, você pensa assim, olha, cara, foi escrito por quantos? Mais de 40? 40, mais de 40. Mais de 40 44. pessoas. Foi o que a Isa falou, cara. Cara, Mais de 40 pessoas. Por mais que Durante globalização, 1.600 cara. anos. Ao longo de É, 1.600 anos. Quantas De pessoas gerações? diferentes. E, Quantas... tipo, o que é mais legal é que a maioria deles, velho, nem se conhecia. Nem esqueci. Nem Cara, chegou, sentou junto. Vamos, com o que que toda a a gente vai escrever? globalização do mundo, hoje, se você fosse juntar 40 pessoas para escrever um livro, cara, você ia ter uma da Europa, Não, uma da África e uma realmente. do Oriente Médio. Fico pensando, ó, cara. África, Ásia e Europa, velho. Como que juntou Ásia. 40 autores? É muito legal. E tem N outras passagens da Bíblia que a gente pode... Que a gente pode não, que a gente deve aplicar no nosso dia a dia, assim. E só pra finalizar esse negócio que a gente falou da Bíblia, cara, lá em Mateus 24:35 fala assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passaram. E Nossa. não passaram, né? Jesus Não, já não veio, passaram. faz 2000 anos que Jesus veio e a gente continua ainda Continua falando. mesmo ontem, Tamo aí, hoje irmão. e sempre. O que tá debaixo do céu não muda. Tudo já aconteceu, nada é novo. É E isso que eu seu, quis dizer. Denis? Qual é o seu versículo? Eu falei. Que a boca fala, o coração Ah, está é verdade, sorry. Desculpa aí. Porque ele reflete muito bem o que você está pensando, o que você está sentindo, tipo, é ele. Dizer o quê? Beleza. Uma coisa, só pra gente acabar então. Eu vou recomendar um canal de YouTube e uma ferramenta que eu uso para ler a Bíblia. E aí, vocês também podem recomendar alguma coisa para poder ajudar os irmãozinhos. Fechou? 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 Tá. Ultimamente, eu tenho assistido muito Jesuscope. Tem sido legal porque os vídeos são curtos, rápidos, eu não gosto de nada que demora. Passou ali de 10 minutos, eu já tô babando. E outra coisa, eu tô lendo a Bíblia depois que eu comprei um Kindle, fazer uma propaganda aí, né? Da De Amazon. novo. De novo. Se você não gosta muito de ler o livro em si, pega o livro digital, às vezes te ajuda. E tem me ajudado pra caramba, porque eu comprei o Kindle e tô assistindo muito Jesuscope. Então, essa é a minha recomendação. Faça isso, procura vídeos lá. É muito legal, é muito interativo. Compre agora mesmo o seu Kindle. O Denis deve estar ganhando alguma coisa, não é possível. Nossa, quem me dera. Eu gosto muito de teologia, então para quem gosta de teologia também e gosta de acompanhar o assunto, é Augustus, com U mesmo, Nicodemos. Da hora. Beleza. Voz, Márcio. Cara, eu acho legal esse negócio de teologia que o Thiago falou, eu acho bem bacana, cara. Só que, assim, para quem tá começando agora, é uma coisa um pouco mais complexa, entendeu? Eu gosto muito de fazer um devocional, cara. Tem um versículo, acho que chama Versículo do Dia, um aplicativo que eu tenho no meu celular. Da hora. Cara, todo dia seleciona um versículo e te dá uma mensagem em cima daquele versículo. Então, você lê o versículo, você ora e você lê a mensagem em cima dele. Cara, tem dia que você acorda assim, tipo assim, eu acordo, eu esqueço. Às vezes eu saio correndo, pá, esqueço. Aí eu chego lá no trampo, aí eu vou orar, corro pro banheirinho secreto lá, ajoelho, vou orar. Pro templo. Pro templo. Pro altar. Aí, cara, eu falo assim, agora eu vou ler o devocional. Aí eu leio, cara. E às vezes eu já passei uma situação no dia, até eu conseguir ir lá orar. Que, cara, Da tá hora. ali, entendeu? Aham. Tá ali, entendeu? É. E eu falo, cara, é de Deus. Qualquer ferramenta pra você ficar próximo é válido. Mas só pra acrescentar, cara, um devocional é muito importante. É importante. Muito importante. É. Principalmente pra quem tá se firmando na fé agora. Pra Entendeu? todo mundo, né? Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é verdade. Profeta, Isabela, tudo bom. Ah, não, Eita, é glória. Bíblia. Nada aqui, mas Deus Isabela. tá É Aleluia. Bíblia. Isabela É Bíblia. 15 e 20. A gente chega e fala... Isabela o quê? 15 e 20. Não fui capaz de entender, gente. É tipo um livro, entendeu? Ah, tá. O livro da Não, Isabela. mas tudo bem. Aí, gente, olha aqui, ó. O meu cérebro está trabalhando em 60%. Então, deu um desconto. O que você falou é bíblico? É bíblico. Ah, então desculpa, eu que... A piadinha, Ê! a piadinha que não linkou. Toda a né? credibilidade que o Thiago conquistou até agora. Estamos falando aqui de Bíblia. É Foi Bíblia. Bem, chutado. peraí, deixa eu olhar. Vou até olhar aqui, mas é Bíblia, né? Não, é bíblico. Gente, Eu acho escola que dominical, tá? É, gente, todo domingo, Thiago. 9 horas. É isso. Quando você tem um conhecimento baseado no Google, Os irmãos estão fonte, achando aqui. eu juro não. por Deus. 1 Coríntios Fonte, 10, Arial 7. É 10, 12, né? É isso mesmo, desculpa. 1 Coríntios 10, 12. Nós nada de Amém. Isabela. Amém. 15, 20, Desculpa, não desculpa. sou eu. Não sou eu, não. Não é inventares. Dica da Isabela, dica da Isabela. É... Dá uma dica de remédio pra quem tá resfriado. Ah, eu, se Momento, alguém souber, Isabela. me fala aí, porque tá tenso. Tá tenso.
Inclusive, peço desculpa de antemão para os irmãos todas as vezes que eu tiver que cantar com essa voz maravilhosa. Que os irmãos me perdoem aí do culto. Eu vou falar o jeito que eu faço devocional, tá? O jeito que funciona para mim. Primeiro que eu acho que você tem que descobrir o jeito que funciona para você. Tem muitas músicas que eu faço de oração, às vezes, que me ajudam a concentrar e a expressar o que eu estou sentindo e às vezes eu não consigo falar. Então, eu uso muito música. Mas, assim, é diferente, sabe? Quando tá só você e Deus no seu quarto e você canta só para Deus, não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém nada, é a sua alma falando ali. E muitas vezes eu sinto que Jesus fica ali do meu lado comigo, quando eu faço isso. E eu gosto de ler a Bíblia de duas maneiras. Ou eu pego um livro, por exemplo, todos já sabem também que eu amo o livro de Gálatas. Amo Paulo Brabo com os Gálatas, adoro Paulo Brabo. Acho sensacional. E é muito legal, então, tipo, eu procuro, vamos supor, se eu vou ler um livro, eu procuro pesquisar o contexto daquele livro. Por exemplo, como que era aquela cidade, como que era, quando que foi escrito, por quem e por que foi escrito aquele livro, porque isso te faz entender, às vezes na Bíblia tem alguma metáfora que Jesus ou o escritor usou ali, porque era fácil deles entenderem naquele contexto. E se você entende aquele contexto, você consegue entender também o que está sendo falado. Ou eu faço assim, tipo, então eu vou pegar um livro e eu vou ler esse livro, e eu procuro fazer anotações, porque eu sou uma pessoa que só aprendo escrevendo. Ou falando, não vou ficar falando sozinha. Aí eu escrevo. Ou eu pego um assunto, por exemplo. Eu faço muito essa questão de assunto quando eu preciso pregar aqui na JNI ou alguma coisa. Então, a gente vai falar, sei lá, sobre profissão. Um dia a gente falou aqui sobre profissão. Então, eu começo a procurar, pesquiso no Google e tal, onde na Bíblia fala sobre trabalho, sobre esse tema que eu estou procurando. Só que aí você não pode ler só o versículo fora de contexto. Quando você vai, mesmo que você está pesquisando só um tema, você tem que ler o que está vindo antes, o que está vindo depois, sabe? E é muito legal, assim. E é igual a gente falou no outro podcast. Quando a gente cria um hábito, depois a gente sente saudade. E é muito ruim você sentir saudade de alguém que você sabe que está ali do seu lado o tempo todo. Mas é dessa maneira que eu faço, assim. Sobre ler o versículo e achar que aquilo é da vida, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que foi Deus que separou os versículos e os capítulos, sim, e foi porque Mas os capítulos. Não, na verdade, versículos... é para facilitar a nossa leitura. Porque imagina se não tivesse só página. Tipo assim, as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, etc e tal, ele não foi escrevendo assim. Você não escreve uma carta assim. Justo. Eram cartas realmente que ele escrevia. Então ele foi escrevendo e para facilitar o rolê ali alguém separou. Mas é importante a gente saber o contexto. Esse rolo de contexto, vocês lembram de uma vez que saiu... Peraí que eu vou tossir. Obrigado por avisar. Uma reportagem Amazon. no Fantástico de um cara que estava criando uma igreja baseado em Oséias. E nessa igreja dele, lá para o interior do Brasil afora aí, o cara era uma igreja que eles tinham que adulterar. Eu vi. Então o pastor, Deus, ele teve uma revelação de que ele deveria se deitar com a mulher de uma outra pessoa. E aí, eu acho que foi fantástico mesmo. E aí o cara perguntou assim pra ele, mas aonde que tá baseado? Se toda a vida todo mundo aprendeu que o adultério é pecado e tal, e tal, e tal. Aí ele acha o versículo, e aí lá no versículo tá escrito que Deus mandou ele lê que Deus mandou Oséias adulterar. Mas, na verdade, era para Oséias pegar uma adúltera, uma mulher adúltera, entendeu? Tudo em português. Então, aí, mudou o contexto inteiro do rolê, fez um monte de gente cair em engano, e isso acontece até os dias de hoje, porque muita gente fica pegando versículo aí aleatório dos contextos e dá ruim, né? Falta de Então, conhecimento. conheça o contexto. Justo. Procure o contexto daquilo que está acontecendo, né? O versículo que a Isa estava falando está escrito lá em Oséias 1:2. Está escrito assim, ó, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vai e toma uma mulher adúltera. Ele leu assim, Adultera. Vai, toma uma mulher e adultera. Entendeu? É sério, gente. É sério, Pesquisem cara. no Google. Pode pesquisar, É pode verdade, pesquisar, não eu é vi isso. mentira. Cara, imagina. Estuda em português, viu, galera? Tudo em português. No Brasil, em vez de pega uma mulher adúltera, ou seja, a característica da mulher é que ela era adúltera,
e adultera. Tipo, cara, velho. Imagina se sabe todo o que é mundo pior? pegasse esse versículo pra Sabe o que é pior? É que ele não era a única pessoa daquela igreja. Tinha outras pessoas naquela igreja que os maridos deixavam as suas mulheres deitar com o cara. Mas é aquilo, cara. Pesado. A Bíblia fala. Com o o meu pretexto povo de Deus. perece porque não conhece a verdade, né? Exatamente, senhor. Entendeu? Então, cara, Verdade. abre teu olho aí, ó. Imagina, Beleza. por causa de um assento, você constrói uma igreja, cara, que nada a ver. Que nada Mas a ver. é porque o assento, povo não lê a Bíblia e fica tipo assim, é como se eu já falei demais hoje, é como se eu quisesse sobreviver pelo alimento que o Denis come. Então, eu venho na pior que é. igreja para escutar a palavra de Deus, confiando que o pastor, entendeu? Tá comendo, tá se alimentando da Bíblia por ele e por mim. Ótima Não vai rolar, velho, não vai rolar. Legal, parabéns. A gente Isso é tem bom. que ouvir a palavra de Deus, tudo, mas você tem que correr atrás do teu prejuízo aí. Então, fechou. Galera, o assunto de hoje eu acho que foi legal. Foi interessante. Se você quer conversar com a gente, pelo amor de Deus, converse com a gente. Deixa nos comentários do YouTube, manda um e-mail para podecrer@gmail.com ou uma mensagem no Facebook e no Instagram com @JNIJardins. Fechou? Deixa eu convidar, se você escuta esse podcast, se você gosta dessa turma, se você acha legal, além de você compartilhar nos grupos da família, você poderia vir um sábado aqui com a gente. Verdade. Bater papinho, todo sábado. Bem, Conhece, Eu bati no conhecer microfone. particularmente. Todo sábado, às 20 horas, a gente tá aqui na igreja. Gente, tem palavra de Deus, tem amiguinhos, tem lanche, cara. E A tem a igreja. gente, as mesmas pessoas que gravam um podcast. Então, se você gosta do podcast, você vai gostar do culto. A igreja fica na rua. Vai lá, Denis. Professora Helenice Latrônico Do Lago. do Lago. Número 273. Parabéns, Denis. Se você não entendeu o nome, professora Helenice Latrônico do Lago. Vire à direita nos próximos. Exatamente. Beleza? Perto do bosque do IP. Um grande abraço e até o próximo podcast. Beijo! Falou! Nossa.